Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então vamos iniciar agora o nosso estudo de geografia referente ao segundo bimestre do ano de 2020 e a nossa apostila 2, tudo bem? No primeiro bimestre, nós pudemos retomar alguns conceitos de geografia que vocês já viram, já estudaram lá no Fundamental 1, só que nós aprofundamos esse conhecimento. Então, nós retomamos o conceito de paisagem, de espaço geográfico, a representação do espaço geográfico. E agora nós vamos estudar nosso planeta, o nosso sistema solar, nosso planeta como um todo. Então, o módulo 5 de vocês, que é o início aí do nosso segundo bimestre, ele trabalha o planeta Terra, origem, estrutura e dinâmica, ok? Então, eu vou levar a aula... Então, eu vou conduzir aí de acordo com o que fazemos em sala de aula. Então, no geral, eu passo o resumo para vocês, que vocês já tiveram acesso ao resumo aí. Espero que já tenha colocado no caderno. E aí, eu vou acompanhando, explicando todos os conceitos trabalhados no módulo, tá bom? E isso vai dar ferramenta para vocês refletirem, trabalharem os conceitos e depois realizar os exercícios. Tudo bem? Agora eu falo que é o conteúdo mais... Eu sou suspeita, né? Mas é o conteúdo mais legal de geografia. Porque agora nós vamos estudar o ambiente como um todo, o planeta como um todo. Entender a origem, entender a dinâmica, a posição e a importância da Terra no sistema solar. E depois as dinâmicas internas do nosso planeta. Clima, relevo, estrutura da Terra. Então são assuntos muito interessantes. Eu gosto. Então, vamos lá, acompanhando o resuminho de vocês, tá bom? Eu vou explicando todos os conceitos. Então, a Terra e o Sistema Solar. Qual é a teoria, assim, que a gente aceita, né? Que a gente mais utiliza para explicar o surgimento do nosso Sistema Solar? É a teoria do Big Bang, né? Provavelmente vocês já viram algo sobre essa teoria, já estudaram isso no passado. Então, é a teoria do Big Bang. Que o sistema solar é o quê? Um conjunto de gases e poeira cósmica, que em um momento específico aí da nossa história, da história da formação do nosso sistema solar, que não é recente, é milhares e bilhões de anos atrás, né? Formavam as famosas nebulosas. O que eram as nebulosas? O conjunto dessa poeira cósmica. Ok? E aí deu origem ao que temos hoje. Então, por uma reação e concentração desses elementos aí no espaço, condensou e deu origem aos diversos planetas que compõem o nosso sistema solar. Ok? O sistema solar é um conjunto de planetas. Planetas e a gente fala sobre... corpos celestes, né? Corpos celestes é um nome que a gente dá para explicar um pouquinho de tudo, assim. Então é um meteoro, meteorito, o que é? Um corpo celeste, uma estrela, um sol, um planeta, enfim. Então, o nosso sistema solar ele é composto pelo Sol, que é a nossa estrela principal, e por 8 planetas. Nossa, mas não é? Eu já vi que são 9 planetas. Lá no passado eram considerados 9 planetas. Mas Plutão, ele foi rebaixado a planeta não. O que isso significa? Que depois de alguns estudos e desenvolverem aí as pesquisas, perceberam que Plutão era um planeta muito pequenininho. E descobriram que no sistema solar existiam outros planetas, outros que são chamados de planetoides, né? Ou planetas anões, que tinham a mesma estrutura que Plutão. Então, rebaixaram ele a planeta anão. Então, o nosso sistema solar é composto por uma estrela principal, que é o Sol, e 8 planetas. Então, nós temos Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, mais quente. Vênus, que é o planeta que a gente consegue ver olho nu. Então, no comecinho da noite, quando a gente observa uma estrela bem brilhante próxima à Lua, aquilo lá é Vênus. Ele fica visível para nós, aqui no nosso planeta, o ano todo. A Terra, o nosso planeta específico,
Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ok? Cada planeta tem condições e características muito específicas. E o que dá essas características específicas para o planeta? A distância dele em relação ao Sol, que é o astro principal, ok? Então, os planetas que são mais próximos do Sol são planetas mais quentes, né? As temperaturas mais elevadas. Os planetas mais distantes do Sol são os planetas mais frios, porque a distância com o Sol, ok? Além do Sol e dos 8 planetas que compõem o nosso sistema solar, temos um satélite principal, que é a Lua, e diversos centenas de asteroides e corpos celestes, ok? Meteoroides e asteroides. O que são eles? Os meteoroides e asteroides. Corpos celestes que orbitam o Sol, mas não possuem matéria para serem planetas. Então, para ser considerado planeta, tem que ter uma série de características. Então, tem que estar relacionado ao seu tamanho, à composição, às características específicas, a ter uma órbita. Então, para ser considerado um planeta, né? E aí, sistema solar, quando a gente fala sistema solar, universo, galáxia, é algo, tipo, tudo muito grande, né? E se pensarmos que o ser humaninho, não conhece nem 30% do oceano aqui no nosso planeta, será que o ser humano conhece tanto assim o sistema solar e o universo? Então, a ciência, ela busca informações a partir dos seus estudos, né? Estudos relacionados ao sistema solar, aos outros planetas, vida em outros planetas, características de outros planetas. Mas ainda o nosso conhecimento é muito pequenininho em comparação a tudo que existe aí. Distâncias fora da Terra. Então, para mensurar a distância, né? Então, vimos isso no primeiro bimestre. Então, 1 quilômetro, 1000 metros, certo? 1 metro, 100 centímetros. Então, distâncias, essas são as unidades de medida que nós utilizamos. Quando a gente sai do nosso planetinha e vai estudar o sistema solar como um todo, essas medidas não se encaixam muito, até porque a gente está falando de dimensões gigantescas, né? Quando a gente estuda o nosso planeta, a gente fala, nossa, mas o planeta já é gigantesco em território, em extensão, e muitas coisas a gente não conhece, nem próxima de conhecer. Quem dirá todo o sistema solar? Então, as distâncias aí é mensurada em velocidade da luz. A distância é a velocidade da luz. Então, o quanto demoraria para chegar até um determinado planeta, um determinado lugar do espaço, na velocidade da luz, tá bom? Então, da Terra até o Sol, 150 milhões de quilômetros. Milhões de quilômetros. A gente não tem nem noção do que é isso. Então, é muita coisa, né? A distância entre a Terra e a Lua, 384 mil quilômetros. E aí, para fazer essa viagem aí, se a gente pensar, nossa, vamos sair aqui do nosso planeta e chegar lá no Sol, por exemplo. Então, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, para a gente mensurar aí, é dessa forma. Ok? Tudo bem? Idade da Terra. A Terra, desde o seu surgimento, ela faz aniversário, não é? Não é fazer aniversário? Então, o que significa? Será que ela é recente? Não, a gente sabe que ela é muito antiga. Até porque de toda a ciência que já estudou a idade da Terra, a formação da Terra e dinâmica, a gente entende que muitas coisas ainda não foram descobertas. Então, a história da Terra e de todo o sistema solar, o que a ciência mostra pra gente, é um quebra-cabeça em constante montagem. Então, descobriram, né, chegaram próximo ou descobriram realmente como foi formado a Terra. Ok, um quebra-cabeça montado.
descobriram como foi formado Marte, ok? Outro quebra-cabeça montado. E depois, quando a ciência vai se aprofundando nesses estudos, ela descobre que tem pecinhas que não se encaixam, ou que tem pecinhas que se encaixam em outro momento específico. Então eu falo que a ciência em si, ela é um quebra-cabeça, principalmente quando a gente fala da astronomia e de toda essa questão. É um quebra-cabeça gigantesco e que tem muitas pecinhas que já foram montadas e que elas podem ser mudadas de lugar, ou que elas vão ser encaixadas em outras que ainda não foram descobertas. Então, isso é a ciência, ok? Então, idade da Terra. Então, a idade da Terra, ela é contabilizada desde o momento da teoria da solidificação da Terra, quando a Terra se transformou no nosso planeta, sólido, um corpo celeste. Ok? Então, em média, tem 4,6 bilhões de anos. Então, essa é a idade da nossa Terra, do nosso planeta. 4,6 bilhões de anos. Para saber a idade, né, nessa cronologia que a gente fala, tem um calendário. A nossa idade não tem um calendário? Tem um calendário. Então, no momento que você nasceu, 1 ano, 2 anos e assim por diante. A Terra também tem um calendário, a gente chama ela de escala geológica. O que isso significa? Que é um calendário da Terra. Que esse calendário ele vai mostrar o que, desde o surgimento da Terra, o que foi acontecendo, os processos que foram acontecendo e se modificando ao longo de todo esse processo, desses 4,6 bilhões de anos. E continua, né? Nós agora fazemos parte da história da Terra. 4,6 bilhões de anos. Daqui 2 bilhões de anos, a história da Terra continuará sendo construída, ok? Agora vamos para a parte mais legal. Então vamos pensar. Imagine que vocês estão viajando pelo espaço e vendo todos os planetas. Então passaram lá por Mercúrio, depois passaram por Vênus, passaram rapidinho pela Terra, que a gente já vai voltar para estudar ela, chegaram em Marte e assim por diante, ok? Agora vamos imaginar observando o Google, né? Onde a gente vai aproximando nossa lupa até chegar aqui no nosso planeta, tá bom? E aí é a parte mais interessante. Porque como vamos entender a estrutura da Terra? A gente vai ver que a Terra é composta, a Terra enquanto planeta. Do que ela é composta? Então, nós já sabemos que ela é composta por uma camada sólida, que a gente chama de crosta terrestre, por uma camada pastosa, eu falo pastosa para ficar mais claro para a gente entender, que é o manto, e por uma camada, entre aspas, líquida, que é o núcleo da Terra, ok? Então, para isso, faremos juntos aqui um experimento. Eu gosto de comparar a Terra, nosso planeta, com um ovo. Opa! Então, o nosso planeta eu gosto de comparar com um ovo. Por que com o ovo? Porque é mais didático, é fácil a gente entender. Então, quando a gente compara a Terra com algo que é do nosso dia a dia, a Terra não, a ciência, o que a gente estuda com algo do nosso dia a dia, fica mais didático, fica mais fácil, né? Aí a gente vai comer lá o bolo de chocolate do exemplo do relevo e vai lembrar daquele conteúdo. Então, fica mais fácil para a gente abstrair. Então, a nossa Terra é o quê? Um ovo. Mas a estrutura da Terra não é igual a um ovo, certinho, olha, sem nenhuma rachadura. Pelo contrário, a estrutura da Terra, a crosta terrestre, que é essa camada mais fininha e essa camada mais frágil, ela é toda quebrada. Toda quebrada. Cada pedacinho desse, da casquinha do ovo, cada pedacinho desse, da casquinha do ovo,
é uma parte da crosta terrestre que a gente chama de placa tectônica. Lembra desse nome, porque depois nós vamos voltar a esse conteúdo e relembrar, ok? Então a Terra é um ovo e toda a casquinha do ovo é quebrada, certo? Mas a casquinha do ovo, ela não está ali, né, passeando. Ela está presa pela ação da gravidade. E ela está flutuando num lugarzinho que é o manto terrestre, que seria a clara do ovo. Neste caso aqui, ó, está cozido, né? Senão não ia funcionar. Mas, na realidade, não está. Na realidade da Terra. Então, olha a estrutura que nós temos da Terra. A crosta terrestre, que já foi descascada, que é a camada mais fininha do nosso planeta. O manto terrestre, que é a clara do ovo pastosa. E o núcleo da Terra, que é a gema do nosso ovo. Ok? Então, essa é a nossa estrutura da Terra. Como a Terra é composta. Então, é a crosta terrestre, que é a casquinha do ovo, o manto, que é a clara do ovo, e o núcleo, que é a gema do ovo. A crosta terrestre ela é composta é a parte sólida, ela é composta por rochas, solos. O manto terrestre é composto por minerais, e esses minerais, eles não estão sólidos, que são as rochas, mas eles não estão líquidos e tão quentes como no núcleo. Então, a gente diria que ele é o meio termo, ok? E o núcleo terrestre, a gente divide ele em duas partes. Uma parte líquida, que é composto por lava vulcânica, rica em minerais, silício principalmente, ferro, tanto que a gente dá um apelido para o núcleo da Terra, a gente chama ele de NIF. O que significa NIF? Composição de níquel e ferro. E bem o núcleo interno da Terra, que é o último, a teoria, a ciência diz que pela pressão da crosta terrestre sobre toda essa estrutura, ela é sólida. Então apertou muito e ficou firme, sólida, ok? A litosfera, ela é dividida em camadas. Por mais que ela é a camada mais fininha da Terra, ela tem outras camadas, ok? Então a litosfera ela é composta ela é composta pela litosfera, astenosfera, mesosfera e a parte do núcleo. Então, cada uma dessas partezinhas da Terra, que a gente coloca de uma forma bem didática, crosta terrestre, manto e núcleo, ela tem esses nomes mais específicos, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, com a descrição, para vocês saberem, até porque são, entre aspas, que eu falo para vocês, são palavrões que a gente precisa saber, porque em algum momento a gente vai se deparar com essa palavra e vai ficar em dúvida, tá bom? A teoria das placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? São as partezinhas lá da crosta terrestre que são todas quebradas. As placas tectônicas, elas estão em constante transformação, em constante movimentação, ela tá mergulhando ali, nadando, flutuando no manto terrestre. E aí, o que isso significa? Se elas se movimentam e elas batem, elas ocasionam alguns processos, que é o processo do terremoto, que é muito interessante. Eu adoro essa dinâmica. Então, para ficar claro para vocês, tem 3 tipos de encontros de placas tectônicas. Então, no momento que elas estão uma do ladinho da outra, encostando na outra, ok? Tem a placa tectônica que a gente chama... Deixa eu pegar aqui. De placa tectônica convergente. O que isso significa? Que elas vão se chocar, uma bater de frente com a outra, ok? Uma tá batendo de frente com a outra. Placa convergente. Tem a placa divergente. Então, o que significa? Uma está indo em uma direção e a outra está indo na outra direção. E tem a encontro de placas que a gente fala que é transcorrente. O que isso significa? Uma está indo assim e outra está raspando nela,
ok? São os 3 tipos de placas tectônicas, de encontros de placas tectônicas. Tudo bem? Ótimo. E aí, quando essas placas tectônicas se chocam, acontecem os terremotos. Então, uma placa tectônica gigante batendo na outra e acontecem os terremotos. Ok? Teoria da deriva continental. O que é a deriva continental? O processo das placas tectônicas estarem flutuando aí sobre o manto terrestre. Provavelmente vocês já viram que lá no passado, a teoria era que existia um único continente. O que isso significa? Que todos os continentes do nosso planeta, eles eram um só. Tanto que alguns continentes, eles têm um encaixe que nem um quebra-cabeça, é um encaixe perfeito. Por quê? É a teoria das placas tectônicas. Então, se um momento eles foram um único continente e agora eles estão se distanciando pela dinâmica natural da Terra, eles possuem esse formato, ok? Terremotos, tipos de terremoto, formação de vulcão, a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Daqui 2 capítulos, então eu vou por partes, por mais que agora fique algumas dúvidas e questionamentos, curiosidades, que é um assunto bem interessante, mas depois nós vamos ver, tá bom? Por isso que eu não vou me aprofundar aí no terremoto, maremoto, porque vai ficar lá no próximo módulo. E a litosfera, né, essa camada sólida, a crosta terrestre, ela é formada por rochas. Mas o que são rochas ou minerais? Às vezes a gente fala assim, tipo de rocha, rochas, minerais, tipo de rocha, e assim, estou entendendo muito bem. Então, rochas é um conjunto de minerais. E o mineral é um composto químico inorgânico. O que isso significa? Composto químico inorgânico, que não é vivo, ok? Então, é um composto, uma química, que deu origem aí à rocha. E nós temos 3 tipos de rocha. As rochas magmáticas ou ígneas, é a mesma coisa, que são as rochas formadas a partir do endurecimento da lava vulcânica, ok? As rochas metamórficas, o que é um metamorfismo? Significa transformação, significa que um dia ela já foi uma rocha e aí por um processo de transformação ela se transformou em outra, ok? E o último tipo... Peraí que tá acabando minha bateria, tá, 10%. E o último tipo... E o último tipo é sedimentar. Sedimentar, o que são sedimentos? São pedacinhos que formam um tipo de rocha. Tudo bem? Então, esses 3 grupos são todos rochas e minerais, o que é o sólido, que forma a nossa crosta terrestre. Quantas vezes a gente já não viajou, já não conheceu alguns lugares e a gente se deparou com uma rocha bem bonita, né? Ou clarinha, ou mais escura, ou mais áspera, ou mais lisa, aquelas que parecem um pedacinho de vidro, né? Que são os quartzos, os minerais puros, ou pedras preciosas do joguinho que eu sei que vocês adoram, né? Então, esses são os 3 tipos de rocha especificamente, ok? Eu vou pegar aqui as amostras para finalizar com essa aula, que seria uma aula prática nossa em sala de aula, mas num segundo momento, quando tivermos a oportunidade, a gente vai ter essa aula prática do tipo de rocha, tá bom? Então, aqui eu tenho algumas amostras dos 3 tipos de rochas aí que existem. As ígneas ou cristalinas, que é a mesma coisa, a metamórfica e a sedimentar. É sedimentar, não é sentimentar, tá, gente? Então, vamos lá. As cristalinas, geralmente, elas são mais bonitas, bem bonitas.
Então, elas possuem uma coloração assim, olha, escura, material puro. Esse daqui é o minério de ferro. Vocês já viram o minério de ferro? Então, o ferro, o aço que a gente tem nas construções do nosso dia a dia, essa daqui é a matéria-prima, é o minério de ferro purinho. É uma rocha ígnea. Mas nós temos algumas bem bonitas. Esse daqui é um mineral purinho, é um quartzo, que também entra no grupo das rochas ígneas. As mais resistentes, elas são mais resistentes, firmes. Olha, esse daqui é roxinha. Elas ganham nomes específicos, tá? De material e de tipo de rocha, ela entra num único grupo, que é das cristalinas. Mas, a partir do material, que é composto, ela pode ganhar um nome muito específico. Então, esse daqui é minério de ferro, esse daqui é um quartzo e esse daqui também é um quartzo. Mas eles possuem coloração diferente. Então, esse daqui é um quartzo rosa, rosinha bem clarinho. E esse daqui é um quartzo roxinho, que a gente dá o nome de ametista. Tem valor econômico? Tudo que é possível comercializar tem um valor econômico. Então, por exemplo, o cimento, que é construída as casas, tem um valor econômico e a origem dele é uma rocha, ok? Então, sempre vocês perguntam, mas tem um valor econômico? Vale muito? Né? Relativo. Aqui nós temos um calcário. Esse, no geral, o calcário é uma rocha sedimentar, formada por pedacinhos. Mas essa daqui, ela foi metamorfizada, ela foi transformada. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma receita de brigadeiro. Então, brigadeiro, vocês pegam os ingredientes, coloca sob temperatura, né? Coloca no fogo ali. E depois ela ganha uma outra textura, não ganha? Os ingredientes não ganham uma textura mais firme, que é o brigadeiro em si. O metamorfismo é a mesma coisa. Um outro exemplo. Provavelmente os pais de vocês já fez um doce de leite na panela de pressão. Latinha de leite condensado, coloca na panela de pressão. E aí, o que vai acontecer com o leite condensado dentro? Ele vai sofrer uma transformação. Ele vai se transformar no doce de leite. Então, a mesma coisa. O metamorfismo é a transformação da rocha. Então, antes ela era uma rocha sedimentar. Com o metamorfismo, que foi sobre pressão e temperatura, pressão da terra e a temperatura do fundo lá da terra, do núcleo da terra, ela se transformou num calcário metamórfico. E o último tipo, que é o tipo de rocha mais fraquinho. Por que mais fraquinho? Porque ele é formado por pedacinhos de outras. Então, se é formado por pedacinho, que nem uma paçoca, né? Paçoca são pedacinhos de amendoim, então ela não fica desfarelando. Então, é a mesma coisa. A rocha sedimentar, ela é a mais fraquinha. Então, essa daqui é um arenito, ó. Ela tem camadinhas. Então, às vezes tem camadas, às vezes parece uma paçoquinha assim com outras cores. Às vezes é uma rocha que você toca, ela já quebra muito fácil. Então, é a mais fraquinha de todas em resistência, ok? Todos esses minerais e materiais e rochas existem no nosso dia a dia. Tá na construção das casas, tá no aço que é utilizado para fazer a janela. O vidro é feito a partir de minerais, no caso é areia, né? A areia nada mais é do que pedacinhos minúsculos, grãozinhos minúsculos desse material, que é o quartzo. Por isso que a areia é bem, ou ela machuca a pele, ou ela é bem clarinha, o grãozinho. Então, essa é a formação, né, a composição aí da litosfera. Então, da camada sólida da Terra, da crosta terrestre. Tudo bem? Então, finalizamos a aula 5. Qual vai ser a tarefa de vocês? Vocês vão pegar o resumo, colocar o resumo no caderno, porque a gente não vai diferenciar as nossas aulas.
vocês farão a leitura simultânea aí da apostila de vocês junto com o resumo, até porque o resumo é um norte aí pra gente ir seguindo, relembrando os assuntos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me escrevam no Clasep. Tudo bem? Então, essa é a tarefa de vocês. Ao longo aí do módulo 5, vocês vão se deparando com os exercícios. Tentem realizar os exercícios, ok? E lembrando que agora o nosso conteúdo é o nosso planeta, então entender a paisagem e os elementos de forma mais específica. Então, é tudo que a gente observa no nosso dia a dia. Então, façam associações, lembrem de viagens que vocês já fizeram e observaram essas características naturais. Tudo bem? Então, até mais, até o módulo 6, tá bom? Atenção, realizem a atividade, qualquer dúvida, só escrever.